Se vocês ficarem na dúvida, eu clico. Então estamos começando aqui mais uns bastidores do Talkcast, conversas que inspiram. Hoje a Jaine nos maquiando aqui no Salão Diego Quadros. E a convidada, dá um oi ali, deixa ela dar um oi, Jaine. Oi! É a Grace Freitas do Eu Me Promovo? Isso mesmo. Nós vamos conversar aqui, bater um bate-papo de bastidor, para saber quem é Grace nos bastidores. Nos conta um pouquinho, nessa situação que tu tá. Nessa situação que eu me encontro, sabe, isso aqui realmente é inusitado. Então, primeiro quero te agradecer pelo convite, muito obrigada. Já acompanhava ali, né, até comentei lá nos meus stories que mulheres inspiradoras passam por aqui, então quando tu me fez o convite eu fiquei, que legal, né, poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha jornada transformacional, né, Exato. que eu acho que é isso que a gente vive, assim, estamos sempre numa evolução e eu tô num momento realmente muito diferente da minha vida, né. Então, contando um pouquinho dos bastidores, eu não sei exatamente qual parte dos bastidores você quer saber, se tu quiser direcionar o assunto, porque tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Grazi, aqui eu falo bastante com as gurias. A minha primeira pergunta geralmente é sobre o que é autoestima pra ti. Porque como a gente tá aqui, né, no salão, e é um papo para ser bem de salão, assim, né? O que rolou esses bastidores? Começou com a Carol, a gente fazendo o primeiro episódio para ver, ia ser só lá na sala. E a conversa aqui de bastidores estava tão boa que a gente disse, vamos ligar a câmera, porque aqui sai coisa boa, com né? certeza. Que pra ti, como é que é? O que é autoestima pra ti? Desde quando que tu começou a despertar? Sempre teve uma autoestima boa? Nos conta como é que é isso na tua vida primeiro. Aí depois a gente vai como é que é a Graça. Perfeito. Então, eu entendo que a autoestima, ela não esteja só relacionada com beleza, tá? Acho que ela é mais do que isso. A autoestima, ela tem um pouco de autoconfiança, autoconhecimento, autoafirmação, né? E eu entendo, inclusive eu trabalho muito isso nos meus processos de mentoria com as minhas mentoradas, que isso vem desde a infância, sabe? Eu acho um pouco ali do que, principalmente o papel da mãe, né? Na criação, na educação da filha, assim, e do filho também, né? Mas da filha. E por isso que no meu caso, eu não acho que esteja relacionado à beleza, porque a minha mãe, ela alimentava a minha autoestima, não necessariamente dizendo, como tu tá bonita, ou como tu isso, mas ela me elogiava, me encorajando, sabe? Ela te dava autoconfiança. Exatamente. E isso contribuiu muito para minha fase da infância, né? Depois ali na adolescência, naquelas descobertas que são super, né, normais a todo adolescente. E na fase adulta, então, nem se fala, porque eu acho que vem a questão de os primeiros empregos, né? Tu te colocar. E como eu trabalho hoje, né? Trabalho com comunicação, com mentoria, orientando, né? Dando norte para as pessoas nesse sentido. Eu vejo o quanto a autoestima relacionada à autoconfiança, especialmente, quando a pessoa ela encontra dificuldades com isso, ela tem bloqueios absurdos, assim, sabe? Bloqueios no sentido de não consegue se comunicar, não consegue vender o seu produto, o seu serviço, não consegue sequer dizer quem é, né? Tudo por uma questão de falta de autoestima, autoconfiança. Então, eu entendo que a autoestima está muito relacionada, especialmente à autoconfiança, e não necessariamente à beleza. Então, agora que a gente está se maquiando, né? Óbvio que quanto mais a gente se arruma, isso é do feminino, né? A gente se sente mais empoderada, melhor. Mas também, se eu tiver de pijama, eu vou estar com minha autoestima bem legal, assim, também, né? Tá, e sempre foi, então, pra tua autoestima sempre foi boa, assim, tu considera, ou tu teve alguma virada de chave, assim, que precisou te trabalhar mais? Olha, eu tive depressão aos 31 anos. E tu tá com quanto, pra gente saber? Eu tô com 37. Então, eu acho que nessa fase, foi uma fase que realmente tu desacredita de tudo, né? É um período muito difícil, assim,
para quem passa por isso, né? E com certeza ali eu tive que resgatar muita coisa, inclusive essa autoestima que eu sempre tive. Eu sempre tive, assim, e eu lembro muito da minha mãe sempre me encorajando nesse sentido, né? E só que, claro, no período, principalmente 1 ano e meio ali, né, que foi o período mais difícil da depressão, tu não tem vontade de nada, né? Realmente de nada, assim. Então, a autoestima é uma coisa que não é tua prioridade de sobrevivência no processo depressivo, né? E falando nos bastidores dessa coisa de se arrumar, como é que é tu em casa no dia a dia, assim, tu gosta de uma maquiagem, tu gosta de se arrumar, como é que é essa relação pra ti? Então, isso é muito interessante. Eu adoro contar essa história. Eu nunca fui muito ligada a me maquiar e tal. Para mim, maquiagem e arrumar a produção era uma coisa mais relacionada, isso muito culturalmente, né? Vamos sair, vamos, né, fazer alguma coisa, então aí se arruma para fazer isso. Mas nem para o trabalho, assim, quando eu era CLT, que eu tinha que trabalhar, eu não priorizava maquiagem, assim, né? Me arrumava minimamente ali para ir para o trabalho. E eu lembro que tudo isso, essa minha forma de pensar, essa minha visão, era muito relacionada antes de eu começar a me aprofundar no meu tema central, que é o marketing pessoal, né? Então, eu realmente não dava muita atenção para isso, tá? Depois que eu comecei a estudar mais, a querer entender mais sobre o assunto, percebi o quanto a imagem é importante nesse processo, por tudo isso que a gente falou também da questão da autoestima e autoconfiança, eu pensei, não, eu tenho que virar essa chave, né? Então, maquiagem não é só para um evento, uma ocasião. Fala sobre mim, né? Diz muito sobre a percepção que eu quero passar para as pessoas, né? E aí, quando eu estava no CLT, aí eu comecei a me maquiar para ir trabalhar. E eu criei o hábito. Isso não faz muito tempo, tá? Isso deve fazer uns 3 anos. E realmente, assim, ó, eu mudei. Eu pensava de um jeito e depois que eu comecei a estudar e me aprofundar mais na questão do marketing pessoal, e hoje, né, como mentora, eu sou um exemplo, né? Eu vendo isso, então eu vendo o meu exemplo, então eu não posso hoje abrir mão disso. Mas não só por isso, é porque eu realmente me acostumei. Então, se eu vou sair, eu vou me maquiar minimamente, né? Vou me arrumar, assim, de uma forma que eu goste, que eu esteja bem, que eu me sinta bem. E quando que pra ti começou a querer estudar essa coisa porque tu não era do marketing? No corporativo eu já trabalhava com marketing, mas aquele marketing empresarial, assim, né? Então, essa questão do marketing pessoal, ela sempre esteve linkada à minha vida, mas eu nunca percebi muito assim, né? Até no áudio que eu te mandei, eu expliquei um pouco isso. Eu acho que a minha jornada, a minha carreira profissional, né? Ela teve muito atrelada a isso. Eu sempre quis fazer o melhor nos lugares onde eu estive, tá? Para que eu fosse percebida da melhor forma, né? Para que eu fosse contratada, para que, né, que as pessoas me respeitassem, ou seja, que eu construísse uma reputação que eu desejava. Eu sempre quis isso, mas sem pensar nessa coisa do marketing pessoal. E depois, quando eu fui trabalhar no corporativo, né, numa grande empresa, que aí eu deixei um pouco do jornalismo de lado, que é a minha formação de origem, assim, digamos, na área da comunicação. Eu trabalhei muito com marketing. E aí eu fiz 2 pós no tema, e aí fui me aprofundando cada vez mais. E aí eu comecei a linkar aquilo que eu aprendia ali para o corporativo com a minha jornada, né? E muito com essa coisa do autoconhecimento, né? Por que eu gosto muito, assim, do conteúdo que tu faz e né, da percepção que tu passa para as pessoas, porque tu trabalha muito isso. Eu me conecto muito com pessoas que falam sobre isso, sabe? Porque nada é externo, né? Tudo é de dentro para fora.
E quando a gente vai falar de marketing pessoal, a gente tem que falar disso. Porque a gente não vende o que a gente não conhece. Então, a gente precisa se autoconhecer, precisa se perceber para poder vender a melhor versão de nós mesmos, né? E então, assim, eu só fui descobrindo coisas muito legais e que estavam muito atreladas aos meus valores, ao meu modo de pensar e tal. Eu encontrei tudo isso no marketing. É muito legal poder olhar para si, né? E poder ver o teu potencial e ir trabalhando aquilo. Né? Tá, e nos bastidores, quando não tem evento, não tem nada. Tem momento relax, tem versões de graça. Claro. Tem versões de graça, de pijama e pantufa, sem maquiagem, tirada no sofá da sala, né? Curtindo uma série, lendo um livro. Então, tem. E eu gosto muito de estar em casa. Hoje que eu trabalho, sou empreendedora em tempo integral, como eu digo, né? E o meu escritório é em casa, as pessoas me perguntam, tu não cansa de estar em casa e tal? E eu, gente, não canso. Eu gosto muito de estar em casa, eu gosto muito da minha casa, eu gosto muito do meu espaço, do espaço que eu criei, do meu cachorro, que é meu filho pet, né? Então, eu gosto muito disso, assim, eu tenho prazer de estar na minha própria companhia. E eu acho que isso vem muito também dessa busca do autoconhecimento, sabe? Eu acho que quando tu não te conhece, que tu não sabe realmente dos teus potenciais, da tua capacidade, quem tu é, daquilo que tu gosta, daquilo que tu não gosta, tu fica buscando isso na rua, né? Aí tu tem que sair, tu tem que estar com pessoas, tu tem que buscar aprovação, tu tem que... Mas quando tu está nessa jornada de autoconhecimento, tu consegue... É tranquilo pra ti estar na tua própria companhia, assim. E tu consegue em casa, trabalhando, separar as versões? Consigo. Hoje eu consigo, mas óbvio que nem sempre foi assim, né? Porque na pandemia teve muitas pessoas que tiveram que fazer, né, homework. Sim. E juntaram tudo e muitas das depressões vieram desse momento, né, desse período. Então, na pandemia eu trabalhava, eu era CLT, né? Só CLT. E eu trabalhava numa grande empresa que não tinha cultura do home office, né? E aí, óbvio que todo mundo teve que ir para casa. Só que antes de eu trabalhar lá, eu já fazia, eu fazia freelas, né? O jornalista do interior faz muito freela, né? Então eu fazia muito freela, então eu trabalhava muito em casa. E eu tinha alguns trabalhos, digamos assim, fixos, né? Que eu tinha uma rotina e tal para atender, mas a maior parte do tempo eu já estava em casa, né? Eu estava em casa. Então, quando eu fui para essa empresa, inclusive eu até estranhei muito aquela coisa de bater ponto, né? Entra tal hora e sai tal hora. Não tinha muita autonomia, assim, até chegar a pandemia. Quando chegou a pandemia, que todo mundo teve que ir para casa, eu tava super tranquilo. Para mim foi super tranquilo, assim, porque eu já fazia isso antes, né? Mas realmente, eu tive muitos colegas na época que sofreram muito com isso. Muito mesmo, assim, né? E depois, o trabalho se tornou híbrido, né? Então, tu tinhas possibilidade de ficar em casa e também ir para o trabalho presencial. Então, eu ficava bastante tempo em casa e eu aprendi a separar bem a vida, digamos assim, doméstica, né, ali do lar, do dia a dia, do tempo realmente da jornada de trabalho, né? Tá, e agora pra gente já finalizando, que a Jaine já tá quase indo pros olhos. Super rápido, né? Rápido, é express esse então, né? Graça, alguma coisa que as pessoas não sabem de ti de bastidores? Tem alguma coisa que tu te divulga bastante tu posta bastante nos stories, né? Tu divulga bastante a tua vida. Tem alguma particularidade, alguma dica, alguma coisa que tu faz diferencial pra te cuidar, pra cuidar do teu bem-estar, que poucas pessoas sabem? Não tem assim nada especial, sabe? Não tem nada especial. Mas tem uma coisa que nos últimos tempos tem me chamado muita atenção
das pessoas que estão me conhecendo agora, recentemente, pelas redes sociais, né? Que elas acham que eu já nasci assim como eu sou, né? Que eu já... Porque, na verdade, as redes sociais é um recorte da nossa vida, né? A gente tem uma jornada ali antes, né? E sempre falo, e aí, de onde tu veio? Aqui em Bagé tem muito isso, né? Filha de quem? Eu falo, gente, olha, a minha mãe é empregada doméstica, o meu pai é pedreiro e tal. Aí as pessoas ficam surpresas, porque na mentalidade delas, eu não faço essa imagem, né? Se é que tem uma imagem, né? Que filha de pedreiro, empregada doméstica, eu não sei. E aí, então, elas ficam um pouco surpresas. Então, tem muita gente que não sabe que eu sou filha de uma empregada doméstica e de um pedreiro, que são trabalhadores maravilhosos até hoje, viu? Fica a dica aí, se precisarem. São pessoas maravilhosas, que eu tenho muito orgulho, né? Mas eu vim deles. Eu vim deles, né? Então, isso é uma coisa curiosa, assim, que as pessoas que me conhecem recentemente, assim, né? Por último, digamos, elas não imaginam, assim. Então ela não nasceu pronta, gente. Não. Nós vamos finalizar aqui, depois vocês acompanhem lá dentro Conversas que Inspiram, que aí nós vamos ver e entender toda essa graça aqui, como é que, o que ela inspira, o que ela trabalha. Então acompanhe que esses foi só os bastidores.